Espírito Santo, contempla o nosso coração nessa hora. Glorifica o teu nome mais uma vez. Eis aí a tua igreja, diante da tua presença. Fala conosco. Ministra aos nossos corações nessa manhã. Cumpre a tua palavra. Porque nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de 2 gumes. Penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. E é apta para julgar, para discernir o intento dos corações e os pensamentos. E nada na criação, Senhor, está oculto aos teus olhos. Tudo está descoberto e exposto diante do Senhor, daquele ao qual nós iremos prestar contas. Por isso que a tua palavra cumpre o propósito para o qual ela irá ser lançada no nosso coração. E que o nosso coração seja encontrado diante do Senhor como uma terra fértil, onde a tua palavra seja plantada, ela venha criar raiz e ela venha frutificar. Por isso, Espírito Santo, mais uma vez glorifica o teu nome, exalta o teu nome. O Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Eu oro, ó Pai, para que nenhum espírito que não seja o seu venha ministrar na nossa mente e no nosso coração. Eu apresento diante do Senhor a tua igreja. Fala conosco. Ministra aos nossos corações. Se possível, Senhor, corta o que precisa ser cortado. Porque a tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E que o Senhor possa discernir, Espírito Santo, tudo que está no nosso coração. Para arrancar de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, para que prevaleça aquilo que vem de Ti, para que nós venhamos a desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós. E nós venhamos a viver em novidade de vida. Por isso o Senhor tem liberdade, Espírito Santo, fala conosco. E o Teu nome seja glorificado e exaltado mais uma vez. Que não seja eu, mas seja o Senhor. E obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja estar aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor me escolheu para estar aqui. E eu Te glorifico e Te exalto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Esther. A maioria das vezes, quando a gente prega um livro de Esther, a gente prega para mulheres, não é verdade? Só que no meu tempo de férias, eu tive férias semana passada, e o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o livro de Esther. O livro de Esther, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Não é só a beleza de uma mulher, mas tem coisas que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Mas uma coisa que é muito marcante no livro de Esther é posicionamento. Então o que o Senhor quer falar conosco é se posicione. Fale aí para a pessoa que está do seu lado, se posicione. Fale para outra do outro lado, se posicione. Agora fale para você mesmo, bata no seu peito e diga assim, se posicione. Porque muitas vezes é fácil a gente apontar o dedinho para o outro e dizer assim, ó, se posiciona. Sai desse lugar. Esse lugar não é para você. E será que a gente faz isso com a gente? Será que a gente para olhar para a gente? E nessa manhã o Senhor vai te levar a refletir no que Ele quer que você se posicione.
e porque nós precisamos nos posicionar. É interessante porque nós falamos muitas coisas que têm acontecido nesse tempo. Mas na maioria das vezes nós reclamamos mais do que nós nos posicionamos. Nós questionamos mais do que nós nos posicionamos. Então, o livro de Esther vai nos ensinar sobre isso. Então, é o livro de Esther, capítulo 3. Vamos ler algumas partes dele, tá? Então, você pode deixar a sua Bíblia aí aberta. Capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim. Então, Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem a lei do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entre os tesouros do rei. Então o rei tirou a mão, o seu anel, sinete, e o deu a Amã, filho de Amedada Agadita, inimigo dos judeus, e disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Capítulo 4, versículo 7. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse à parte de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou a Ataque e mandou que lhe entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cedro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras que Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lado virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi levantada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam e não bebam durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia lhe ordenado. Essa palavra ela é muito forte. Porque se nós formos ver o contexto, e uma das coisas que o Senhor trouxe para nós refletirmos é posicionamento que precisamos ter. A história acontece quando a rainha Vasti,
o rei fez uma festa, chamou todos os príncipes, todos os nobres, e ele fez uma festa para mostrar o quanto dinheiro ele tinha, quanto ele era rico, quantos bens ele tinha. E essa festa durou 180 dias. Depois desses 180 dias, bebendo, mostrando a todos a grandeza, ele governava 127 províncias. Então ele fez, depois disso, 7 dias, ele fez uma festa com todo o povo de Suzano. Todo o povo que trabalhava mais perto dele, tanto os da patente mais alta, quanto os menos favorecidos. E depois disso, ele falou assim, agora só falta eu trazer a rainha. E ele mandou chamar a rainha Vasti. E a rainha se recusou a ir para a presença do rei. E o rei ficou enfurecido, procurou os sábios e disse assim, agora, o que eu faço? Perante a lei, o que eu faço? Eu sou o rei, eu dei uma ordem. E a rainha não obedeceu. E aí eles falaram assim, olha, a rainha não só envergonhou o rei, mas também que exemplo ela está dando para as mulheres, uma vez que ela também estava em festa com as mulheres. Olhe, rei, se o Senhor não tomar uma providência, não fizer algo, hoje mesmo, todas as mulheres dos príncipes vão dizer assim, agora não vou obedecer meu marido mais não. O rei chamou a rainha, ela não foi? Por que agora eu tenho que me submeter? Então não pode ficar assim. Então o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor vai pegar as mulheres, as virgens das províncias e vai fazer um concurso mundial, concurso nacional. E aí a que mais bonita for, que mais agradar o coração do rei, ela vai reinar no lugar de Vasti. E assim foi feito. E em meio a isso, gente, tinha Mordecai, judeu, que temia o Senhor, que não negociava princípios. E ele tinha uma prima que os seus pais morreram e ele adotou ela e ela virou sua filha. Então Esther era a filha adotiva de Mordecai. E Mordecai, quando ele vê aquele decreto, ele falou assim, nossa, eu vou colocar Esther lá. Quem sabe ela ganha esse concurso. O livro de Esther não tem muitos detalhes, mas é só para você entender que o primeiro posicionamento que nós precisamos ter é que nada na nossa vida é por acaso. A desobediência de Vasti foi que deu lugar a Esther estar onde ela estava. Mas uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que a nossa desobediência nos destitui do lugar que Deus nos coloca. Não é só homem que te tira do lugar que Deus te colocou, não. A nossa desobediência também. Então, o fato de Vasti não ter sabedoria e renunciar a algo que ela precisava fazer, competia a ela se submeter a ordens do rei. Mas eu fico aqui observando, nesse primeiro momento, como que Deus foi movendo todas as coisas. Porque quando Esther, ela é escolhida para ser a rainha no lugar de Vasti, Mordecai se permanece na porta do rei. Enquanto está um processo, levou 1 ano para Esther se preparar para ela ser considerada rainha. E o que é que a gente aprende aqui? Existem processos que nós precisamos passar. Mesmo que Deus já te falou onde você vai chegar, entenda que há processo. E esse processo é um tempo de preparação. Porque nós precisamos estar preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Porque se nós recebermos sem estarmos preparados, vai ser maldição na nossa vida. A gente não vai saber valorizar, a gente não vai saber reconhecer que foi Deus que nos deu. E a gente não vai saber viver da forma como Ele quer que nós vivamos e nós venhamos a desfrutar daquilo que Ele tem para nós. E nesse meio tempo, Mordecai descobre que os guardas do rei estavam tramando matar o rei. E ele conta a Esther e Esther vai e conta para o rei.
O rei foi e mandou matar os guardas, e aí é quando Amã entra na história. Gente, Deus já sabia que Amã ia fazer um decreto contra o povo judeu. Deus não é pego de surpresa. E aí, Mordecai fica sabendo. E por que ele fez um decreto? E aí a gente vai entender a questão de Mordecai. Mordecai era judeu. E quando os guardas que tramaram contra a vida do rei foram mortos, ele colocou Naamã. Naamã, abaixo do rei, ele era quem mais mandava. E aí ele queria que Mordecai se prostrasse diante dele, reverenciasse ele quando ele passasse, assim como todo mundo fazia. E Mordecai falou assim: não, eu não faço isso. Eu não negocio princípios. Eu não negocio valores. Eu sei que eu me prostro apenas diante de um Senhor. Eu sei o Deus que eu sirvo. E isso trouxe fúria ao coração de Amã. Falou: não, ele é o único. Quando eu passo, ele não se prostra diante de mim. E Mordecai falou assim: eu sou judeu. Diante das minhas leis, dos meus princípios, os princípios que eu tenho com o meu Senhor, eu não me submeto a essa lei. E diante disso, foi que surgiu o decreto de morte contra todos os judeus. Para você entender, Esther foi no concurso onde tinha todas as mulheres. Amã descobriu, Mardoqueu descobriu uma trama contra o rei. E Esther precisava estar no poder. Precisava estar no lugar de rainha. Para que ela protegesse o seu povo. Para que ela salvasse não só a família dela, mas toda aquela nação. Então, além de nós entendermos que nada é por acaso, e que quando nós estamos no propósito do Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Onde você está? Será que você continua aqui em Portugal dizendo que não sabe por que você está aqui? Será que você veio para Portugal e fica dizendo assim: mas Deus, por que o Senhor me trouxe? Deus, por que eu estou nesse trabalho? Deus, por que eu estou morando nessa casa? Deus, por que eu estou passando essa peleja? Nada é por acaso. Esther, quando ela foi ser rainha, ela não sabia que através dela haveria salvação para aquele povo. E o que o Senhor quer falar conosco é que existem decretos que estão sendo aprovados ou que já foram aprovados. Tem muitos aqui. E aí você me pergunta assim: pastor, o que é um decreto? Decreto é uma ordem. Muitas vezes, as nossas orações têm sido decreto na nossa vida. São palavras que são declaradas, são sentenças que são declaradas e que nós passamos a viver a partir delas. Muitos receberam esse decreto na infância. Porque decreto ele é estabelecido a partir de alguém que tem autoridade.
tem muita gente aqui que vive debaixo de decreto de palavras da autoridade dos pais que foram declaradas sobre a vida de vocês. De que você nunca ia ser ninguém. De que nunca você ia dar em nada. De que nunca você ia conseguir sair de onde você nasceu. De que você nunca ia prosperar. São decretos. Decretos que são estabelecidos por pessoas que têm influência sobre a nossa vida. E é interessante, aqui eu quero chamar a atenção, porque uma das coisas que ressaltou os meus olhos desse texto foram o posicionamento dos homens do livro de Esther. E a mesma estratégia que Satanás tem usado em várias partes da Bíblia, ele tem usado hoje contra a vida dos homens. E eu observando o rei ele tinha autoridade. Ele tinha poder de decisão, ele tinha poder de escolha. Ele era a autoridade maior diante da sua província. E qual o comportamento do rei? O rei, gente, ele era vulnerável. Ele era frágil. Ele era fácil de ser manipulado. Ele não sabia o que ele queria da vida dele. Ele não se posicionava de acordo com o lugar que ele estava. Porque quem falasse com ele, ele fazia. Os sábios deu orientação para ele. Olha, você vai fazer um decreto agora que vai arrumar alguém para estar no lugar de Vaxi. Aí ele fez. Naamã veio e falou assim, olha, existe um povo que não segue as tuas leis. Ele foi lá e fez o decreto. Por quê? Porque ele era vulnerável. E o que é que a gente tem visto na vida dos homens? Essa vulnerabilidade tem vindo. De geração a geração. Antes a mulher que era o sexo frágil. Hoje não. Está acontecendo uma inversão e se a gente perceber a história, se a gente perceber de geração a geração, tem sido formado mulheres fortes e homens frágeis. E a gente vai ver a posição de Mordecai. Mordecai, para isso, para o homem, ele não está nesse lugar de fragilidade. Ele não está nesse lugar de vulnerabilidade. Ele não está nesse lugar de ser facilmente manipulado. Ele precisa ter um relacionamento com Deus. Porque é em Deus que o homem aprende o quanto ele é homem. É em Deus que o homem cura a sua masculinidade que foi ferida e afetada pela falta do seu pai. Porque Deus é o pai que restaura todas as coisas. E a gente vai ver isso em Mordecai. Mordecai era um judeu e ele tinha relacionamento com Deus. Ele era ligado. Foi tanto que Deus, através da vida de Mordecai, que levou Esther para o trono. E depois ele diz a Esther tudo o que ela tinha que fazer. Então, homens, entendam quem vocês são. Quem Deus fez primeiro? Quem, gente? O primeiro decreto de infanticídio foi para matar quem? Os homens. O segundo decreto de infanticídio na história da Bíblia foi para matar quem? As crianças, os meninos. E o que é um decreto que a gente tem visto, um dos decretos que tem sido estabelecido mundialmente é para acabar com o quê? Com a masculinidade. E você acha que isso é por acaso?
A gente passa a vida inteira falando da mulher, que tem culto para a mulher, tem tudo para a mulher ora mais, mas porque até isso, inconscientemente, sem perceber, a gente tem destruído cada vez mais a posição do homem. E nós precisamos despertar para isso. Homem, há uma unção, há uma autoridade diante da sua vida. Uma ousadia precisa ser instalada em você. Você precisa entender quem você é. Se posicione como homem. Se vocês não fossem tão importantes, Satanás não ia estar investindo em destruir vocês desde as histórias. Quando Jesus foi gerado, ele foi gerado de uma mulher e não teve a semente do homem. Então nós precisamos entender que há um decreto para destruir a masculinidade, porque compromete todo o propósito de Deus. Porque quem dá destino é o homem, quem orientou Esther foi Mardoqueu. Ele deu destino, ele deu direcionamento, ele disse o que tinha que fazer e o homem precisa ser assim. Então nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos orar para todo o decreto de Satanás contra a vida dos homens caia por terra em nome de Jesus, principalmente dos homens dessa igreja. Nós ainda veremos o culto dos homens cheios como está essa igreja hoje em nome de Jesus. Nós veremos e declaramos homens cheios da autoridade, do poder do Espírito Santo para direcionar, para dar destino à geração sucessora em nome de Jesus. Foi porque graças a um homem que levou Esther para o poder. E Satanás tem colocado na nossa mente muitas vezes, principalmente das mulheres, você não precisa de homem, nós precisamos. Ele nos fez para ser auxiliar e não ser a dona do lar no sentido de mandar. Porque lá no Éden, por causa da nossa amiga Eva, é a nossa amiga, gente. Porque às vezes a gente peca mais do que ela. Fica a dica. Talvez se a gente estivesse no lugar dela, a gente faria a mesma coisa. Ou pior. Mas lá está escrito: o seu desejo será para o seu marido, e ele irá te governar. Tudo que é estabelecido no Éden é eterno. Princípios que não mudam por gerações. Existem coisas no Antigo Testamento que não servem para nós, serve para o povo judeu. Mas aquilo que foi escrito antes disso é para nós. Tem a ver com princípios. O casamento foi no Éden. Como teria que ser o casamento foi no Éden. E é interessante que Esther, ela tem uma estratégia do céu. Primeiro, ela entendeu. Ela se submeteu à orientação de Mordecai. E depois, é interessante que ele só fala assim: você precisa ir diante do rei e pedir ao rei que haja de misericórdia com a gente e anule esse decreto. E ela foi além. Agora é as mulheres. Ele só mandou ela ir diante do rei. E ela falou assim: mas para ir diante do rei, eu preciso estar preparada. E aí eu vou com armas carnais, armas espirituais. Eu vou orar e jejuar. Mulherada, tem coisas que a gente só vai conseguir no jejum, na oração.
Porque no jejum e oração, Deus vai dar para a gente estratégias específicas. Porque os 3 dias de jejum e oração moveu o coração do rei para que ele aceitasse Esther diante dele, ele levantasse o cedro. Então vamos entender o nosso lugar, o nosso posicionamento. E isso fez com que ela tivesse favor do rei. E é interessante que ela faz 2 banquetes. No primeiro banquete, ela não disse o rei que ela queria. Ela disse no segundo. E o inimigo estava do lado dela. E é interessante que de um dia para o outro do banquete, o rei não dorme. Porque ele lembrou que a Amã tinha gerado livramento nele. E naquela mesma noite, ou que Mordecai tinha gerado o livramento da vida dele. E aí ele entende que precisava honrar Mordecai. E ele vai e pergunta para Amã, que tinha feito uma forca para enforcar Mordecai. O que a gente aprende com isso? Quando você está buscando o Senhor, você está no centro da vontade dEle. Você entende que nada na sua vida é por acaso. Você entende que as suas lutas você vai vencer com guerras, com armas espirituais. Mesmo que você não veja, é o Senhor que destrói os seus inimigos, não é você. Ele vai pelejar com você, mas é Ele que vai fazer. Porque a forca que ele tinha planejado para colocar Mordecai, foi ele que foi morrer nela. E o próprio rei o mandou para lá. E o que é que a gente precisa entender com isso? Diante dos decretos que têm sido estabelecidos nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender. Nós precisamos ter o discernimento de como nós vamos fazer. Há um decreto sobre a vida dos homens, mas também há um decreto sobre a vida da família. O índice de divórcio, ele tem crescido de maneira assustadora. Hoje, por qualquer coisa, você divorcia. Os princípios estão sendo absorvidos. Porque nós não entendemos quem nós somos. Nós ainda não entendemos para que o Senhor nos chamou. E é isso que Mordecai disse para Esther. Foi para esse tempo. Foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Foi para esse tempo que o Senhor te trouxe para Portugal. Foi para esse tempo que Deus te deu esse filho. Foi para esse tempo que Deus te deu esse trabalho. Foi para esse tempo que você está onde você está. Se posicione. Tenha discernimento porque Deus te colocou nesse lugar. Uma coisa que tem acontecido, que tem sido muito sutil. E vou dizer para você, não se escandalize. Satanás não está tendo muito trabalho, não. A gente está cooperando com ele. A gente fala de tudo que o mundo tem feito para destruir as crianças e os adolescentes. Mas o que é que a gente tem feito para protegê-los? O que é que a gente tem feito? Eu queria aqui uma família que tem pai, mãe e filhos aqui, rapidinho. Tem alguém aqui que tem uma família que tem pai, mãe e filho? Pode vir aqui? Pode subir, por favor. Aqui uma família
família é projeto de Deus. Você que é solteiro, casar é projeto de Deus. Mas casa certo, gente, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Eu falei, o Espírito Santo trouxe ao nosso coração que há um decreto contra a vida dos homens. Em contrapartida, ele tem levantado uma geração de mulheres autossuficientes, que tem subjugado os homens cada vez mais. Por quê? Porque os homens não sabem quem eles são. Porque no dia que o homem sabe quem ele é, ele vem e a mulher vai passar a andar sobre a missão dele. Ele vai dizer assim, vai ali, ela vai. Ele disse, vem, ela vem. E aí Deus vai e fala assim, pronto, mas Satanás não quer só destruir o homem e a mulher, ele quer destruir os dois juntos. E não só os dois, ele quer destruir também a descendência, o legado. Mas o que é que o Senhor quer nos mostrar nessa noite? Vocês homens, precisam buscar em Deus quem vocês são, em nome de Jesus, para frustrar todo intento de Satanás contra a vida de vocês. Mulheres, em nome de Jesus, entendam também o nosso lugar, a nossa posição. Nós somos a coroa dos homens, nós somos feitas para estar do lado, para auxiliar, para ajudar e não para mandar. Porque assim está dando legalidade dentro dos lares para vir confusão, para vir divórcio, para acabar com a vida das crianças. E é assim que a gente está cooperando. Ele não precisa fazer nada, basta ele botar uma sementinha no coração, é a gente que age. Mas o que é que o Senhor quer nos mostrar? Que o homem precisa se posicionar, a mulher precisa se posicionar. Por quê? Porque precisa proteger uma geração, precisa proteger uma descendência. Para que na família esse decreto ele seja cancelado e o inimigo seja envergonhado em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o que nós temos que nós vamos levar para o céu. Nós vamos levar a nossa família para o céu. E por isso que Satanás quer destruir. Por isso que ele tem tentado, através de nós mesmos, fazer isso. Porque ele sabe que na eternidade, só nós que vamos. Pode sentar, obrigado. E nessa manhã eu te digo, eu te desafio, não permaneça nesse lugar. A sua família você vai levar para o céu. São os seus filhos. Você quer ir para a eternidade e deixar os seus filhos para trás? Então o Senhor está trazendo. Na intercessão a gente diz que inimigo revelado é inimigo vencido. A palavra revelada, ela precisa transformar o nosso coração. A gente não pode continuar sendo o mesmo. Hebreus diz que a palavra do Senhor ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então a palavra ela precisa nos confrontar. E se a palavra te confronta, é porque o seu coração está aberto e ela entrou no seu coração e ela quer te transformar. Então nessa manhã a palavra do Senhor é que nós não podemos ficar no mesmo lugar assistindo tudo que está acontecendo. A gente precisa fazer igual a Esther, nos posicionar primeiro com armas espirituais, jejum e oração, e se posicionando com estratégias vindo do céu para frustrar o intento de Satanás. Através de Amã, Satanás queria destruir uma nação. Mas através de 2 pessoas que se posicionou, esse decreto foi cancelado. Se coloque de pé no seu lugar. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos.
Eu não sei. Comece a falar com o Senhor. Tudo que essa palavra ministrou no seu coração. Pai, ora a Ti, Senhor, pela vida de cada homem desse lugar. Eu te convido, você, mulher, se você está do lado do seu esposo, comece a orar pela vida dele. Seja a autoridade. Você tem autoridade, nós temos hoje a autoridade de cancelar os decretos de Satanás contra as nossas vidas. Porque nós somos filhos de Deus e nós precisamos entender e viver de acordo com essa realidade de autoridade que nós temos. E mulher, você tem a autoridade para orar sobre a vida do seu marido. Pai, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nessa manhã traga, ó Pai, restauração na masculinidade dos teus filhos. Traga o entendimento, ó Pai, da autoridade que o Senhor já colocou sobre a vida deles. Ó Pai, leva os homens para o lugar do qual o Senhor determinou na sua criação que eles estivessem. Ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que os homens dessa igreja irão se posicionar. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, ó Pai, eles entenderão quem eles são no Senhor, a autoridade que eles têm. Eles andarão, Pai, em ousadia. Eles te buscarão, Senhor, porque eles entenderam nessa manhã que é em Ti, ó Pai, que a masculinidade deles serão restauradas. É em Ti, ó Pai, que a masculinidade deles serão curadas. E o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar e eu creio no mover do Teu Espírito para ir curando o coração de homens, ó Pai, que ouviram a palavra, Deus, que destruiu a sua masculinidade, que destruiu a sua identidade. Mas o Senhor, Pai, é fiel. O Senhor é fiel e a sua palavra diz que no Senhor já nos deu o poder de sermos filhos e esse poder nos restaura. Por isso vai tocando, Espírito Santo, na vida de cada homem, entendendo, Senhor, que foi o Senhor que fez. Vai tocando nos corações do Espírito Santo, vai trazendo quebrantamento sobre os corações, pois nós declaramos que os homens irão ocupar o lugar que é deles. Satanás não terá mais direito, mais domínio, foi desfeito. Mas ela entendeu o lugar dela e ela sabia que sobre ela existia o rei, o seu marido. Independente do rei ser imaturo, independente do rei ser vulnerável, independente do rei ser frágil, independente do rei ser fácil de ser manipulado, Esther sabia quem ela era. Vai restaurando a identidade das mulheres, Pai. A verdadeira identidade, não a que Satanás, não que a sociedade, não que a cultura trouxe sobre nós. Porque nós queremos também ocupar o lugar que o Senhor tem para nós. Para que nós sejamos, Pai, instrumento em Tuas mãos para a cura na vida dos homens. Porque o Senhor nos chamou para isso.
que nenhuma mulher, ó Pai, casada nesse lugar seja, ó Pai, instrumento na vida de Satanás para denegrir a imagem dos seus maridos. Mas que pelo contrário, Senhor, ela tem a palavra de bênção. Ela tem a palavra, ó Pai, que venha gerar vida no coração do seu marido. Venha ser instrumento em tuas mãos para restaurar, Senhor, a identidade que eles precisam ter. Que o Senhor venha gerar, ó Pai, no coração de cada mulher, Senhor, cada mulher casada. Oh Deus, a palavra certa, a oração certa. Esther sabia que aquilo ela só conseguiria vencer, ó Pai, no jejum, na oração. Por isso dá estratégias, armas espirituais. Porque assim, ó Pai, o homem estando no lugar dele, a mulher entendendo o lugar dela, Satanás não tem espaço para tocar nessa família. E é isso que nós declaramos, que todo decreto das trevas contra a vida dos homens, contra a vida das mulheres, estão cancelados, estão caindo por terra em nome de Jesus nessa manhã. Levanta minha voz, as muralhas cairão. Eu tenho autoridade, Cristo me concedeu. Quando minha boca abrir, os milagres vão surgir. Eu tenho autoridade, Cristo me concedeu. Ao levantar minha voz, as muralhas cairão. Eu tenho autoridade, Cristo me concedeu. Quando minha boca abrir, os milagres vão surgir. Eu tenho autoridade, Cristo me concedeu. O Espírito Santo está me dando uma direção. Eu queria que chamasse as crianças aqui, por favor, os filhos. Porque entenda, quando você, homem, souber o seu lugar e viver isso, não é só saber, nós precisamos viver. E a mulher a entender o lugar dela, mas o relacionamento de vocês vier uma descendência, uma geração. E nessa manhã o Espírito Santo te pede a você, pai e mãe, você entenda o seu lugar na vida dos seus filhos. Não é a igreja que protege os seus filhos, não é a escola que protege os seus filhos, são vocês. E quando seus filhos chegarem, as mães vão abraçar os filhos e os pais vão abraçar as mães e os filhos. Porque é assim que o Senhor quer. É assim que o Senhor quer selar nessa manhã essa palavra. Porque os seus filhos vão para a escola, mas eles precisam estar debaixo da cobertura espiritual de vocês. Podem ser no lugar de vocês mesmo, quando os filhos chegarem. Eu sei que a gente já está avançado, a gente ainda tem a ceia, mas eu preciso fazer isso. Não precisa vir aqui à frente, é onde vocês estiverem mesmo. A mãe abraça os filhos e o pai abraça a esposa e os filhos. Mas façam isso crendo nessa verdade. Façam isso entendendo a responsabilidade, a autoridade que vocês têm diante da família, para que Satanás não continue tendo
brecha e espaço para tocar na vida de vocês, na família de vocês, na casa de vocês. Porque só nesse posicionamento que a gente vai conseguir. Entendendo isso, guardando isso no coração. Enquanto isso acontece, continue orando no seu lugar. Continue pedindo ao Espírito Santo para ministrar no seu coração qual é a falta de posicionamento que há no seu coração. Os pais podem vir pegar seus filhos aqui, por favor. As crianças estão aqui esperando seus pais. Mas venha um ato de fé. Venha um ato de fé que quando você pegar os seus filhos nos braços, você vem entendendo a autoridade que você tem sobre a vida deles. Depois de Deus, a maior autoridade sobre a vida dos filhos são os pais. Então entendam isso. É isso que vai fazer com que os planos das trevas sejam desfeitos através da vida dessa geração. Se você está do lado da sua família, abraça sua família aí. A mãe abraça os filhos e o pai abraça a mãe e os filhos. Porque há uma autoridade específica na vida dos homens para proteger a família, para guardar a família, para blindar a família. Amém? Ainda tem crianças aqui sem os pais. Se você que encontrou seu filho puder ir voltando para o seu lugar, para dando espaço os outros pais virem pegar as crianças. Já pegaram seus filhos? Amém. Abracem. E eu convido ao homem nessa hora para você orar pela sua família. Eu quero ouvir os homens orando. Exercendo a sua autoridade sobre a vida da sua esposa e sobre a vida dos seus filhos.
É assim que o Senhor quer restaurar quem você é assim que o Senhor quer restaurar a sua identidade nessa manhã. E é assim que o Senhor quer que você esteja a partir de hoje. Declare aquilo que você quer, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração sobre a vida da sua família. Porque por muito tempo nós nos perdemos nesse princípio. Pai, ora-te por cada família, Senhor. Cada família que está unida nessa hora. Que o Senhor possa, Espírito Santo, com o teu poder, com a tua graça, ó Pai, blindando cada família. Trazendo, Pai, entendimento aos pais. Porque, ó Deus, a tua palavra diz que se o Senhor converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, o Senhor veria, ó Pai, não feriria a terra com maldição. E Pai, nós queremos, Pai, cancelar toda a maldição que Satanás tem declarado sobre a vida das famílias, porque nós declaramos que a família é do Senhor, é projeto do Senhor. Satanás não tem a autoridade para tocar naquilo que é do Senhor, ó Pai. Por isso eu declaro um tempo novo. Eu declaro o novo do Senhor sobre cada família. Eu declaro, ó Pai, o nível espiritual elevado em cada família. Eu declaro, Espírito Santo, o Senhor visitando os pais, para que eles entendam verdadeiramente a autoridade, o poder que eles têm, ó Pai, para blindar a vida dos filhos. Fechando toda a brecha, toda a legalidade, tudo aquilo que tem dado espaço a Satanás, ó Pai, a reivindicar essa geração. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que, se possível for morrermos, Pai, para que essa geração seja salva. Que assim seja na nossa vida, que haja no nosso coração um encargo do céu, ó Pai, de proteção. Entendendo quem nós somos, entendendo que foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, ó Pai, para proteger essa geração, para guardar essa geração, para deixar um legado nessa geração, ó Pai. E nós declaramos que a família, principalmente a família dessa igreja, é uma família consagrada ao Senhor. E nós veremos os testemunhos que o Senhor ainda fará no meio dessas famílias. Nós declaramos que essas crianças que irão para a escola, elas serão protegidas pelo Senhor, elas serão guardadas pelo Senhor. E o Senhor dará estratégias aos pais, Senhor, para blindar a mente, o coração e a vida dos filhos. Por isso, ó Pai, derrama sobre os pais a autoridade, ousadia, sabedoria, Senhor, e o encargo, ó Pai, no coração, para que eles entendam o lugar deles, eles entendam verdadeiramente quem eles são, para que essa geração seja salva, essa geração glorifique o teu nome. E que assim, ó Pai, como todos os planos que nós vimos de Satanás contra as gerações foram desfeitos, que assim também seja nesse tempo, seja nessa geração, porque nós também podemos perceber, ó Pai, que se Satanás está investindo, é porque nessa geração o Senhor vai levantar grandes homens e mulheres, grandes homens e mulheres de Deus, que farão muito mais do que nós estamos fazendo. Homens e mulheres que temerão ao Senhor, homens e mulheres que entenderão quem o Senhor é, homens e mulheres que mudarão a geração deles, que irão muito mais longe de onde nós estamos indo. E todo intento das trevas contra a vida deles, para frustrar os planos e os propósitos do Senhor,
caiam por terra em nome de Jesus. E todos os planos, os propósitos do Senhor para a vida de cada adolescente, de cada pré-adolescente, de cada criança desde o ventre da sua mãe, seja cancelado no reino espiritual em nome de Jesus, porque nós declaramos que essa geração viverá, Senhor, aquilo que o Senhor já determinou para ela. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhum decreto de Satanás, nenhum decreto de morte, nenhum decreto que queira, Pai, frustrar os teus planos, porque eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Você, pai e mãe, declarei: os meus filhos são do Senhor. Nenhum decreto de morte permanecerá sobre a vida deles, porque eles são consagrados ao Senhor. E onde eu não estiver para protegê-los, eu creio que o Senhor estará para livrá-lo de todo intento das trevas, de todo o plano de Satanás. Eu oro para que a mente dos meus filhos sejam blindadas contra toda mensagem subliminar, toda informação satânica que queira corromper a mente deles, o coração deles e as emoções deles, porque eu, como autoridade sobre a vida deles, eu repreendo em nome de Jesus. E agora você vai fazer essa declaração para você mesmo. Eu, a partir de hoje, entendi que depois de Deus, eu sou a autoridade maior na vida dos meus filhos. E você, homem, vai dizer: eu, a partir de hoje, entendi que eu preciso ser um homem da casa, que eu tenho uma autoridade dada por Deus para proteger a minha esposa e proteger os meus filhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se você pode, declare ao Senhor grandes coisas. Levante as suas mãos o mais alto e vamos profetizar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nossa vida. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aplaude o nome do Senhor e glorifica o mais alto que você pode. Dá um brado de vitória, um aleluia, um glória a Deus. Eu queria pedir um favor, depois desse momento tão especial. O nosso Ministério Kids ainda quer ter mais momento com as crianças. Se for possível, eu queria convidar as crianças, os pais, a levá-las lá rapidinho para a sala, que elas vão ter mais um momento junto com as professoras. E chegou o nosso momento tão especial da ceia ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Depois de uma palavra dessa de posicionamento, agora é a nossa hora de reafirmar a nossa aliança com o Senhor e com o nosso irmão. Lucas capítulo 22 diz, a partir do versículo 7, que chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro, sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande, no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição.
Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que a Páscoa se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, e depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu não sei de forma natural por que você veio nesse culto, mas eu sei que espiritualmente nós estamos aqui celebrando o cumprimento da Páscoa espiritual. Não só um cordeiro, um animal que foi imolado, mas o Cordeiro de Deus, que tomou o meu e o seu lugar de pecado, para que hoje pudéssemos ser chamados de santos, sacerdócio real, geração eleita. Esse é o momento que nós trazemos à memória o que Cristo fez. Lembra que eu falei no momento dos dízimos sobre o privilégio? Tudo no reino de Deus é privilégio. Eu não sei se você sabe, antes de nós orarmos pelos elementos e distribuírem, nós usamos muito alguns termos na igreja que chamam-se misericórdia e graça. E quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, Jesus ali revela esses dois lados da moeda do amor dele, chamado misericórdia e graça. Todos nós, diante de Deus, éramos considerados culpados, e nada poderia tirar essa culpa, porque lá em Gênesis nós já vemos que desde o início da criação, o homem pecou, e o Senhor tinha determinado os termos da sua aliança, e dizia que o pecado geraria morte, e nada aplacaria a ira de Deus. O Senhor é tão bom, que Ele entregou o próprio Filho, o Cordeiro de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados e tivéssemos vida eterna. E isso chama-se misericórdia. Misericórdia é o cancelamento da minha e da sua dívida. Nós não devemos nada, porque Cristo pagou a dívida. Nós somos justificados, e a Bíblia diz que o Senhor nos amou, ainda nós sendo pecadores, para que as nossas obras não fossem fazer o Senhor nos amar mais ou menos. Você entendeu comigo a misericórdia? E quando o filho pródigo vai lá, se afunda na lama do pecado dos porcos, e ele fala: vou voltar para o meu pai, porque lá na casa do meu pai eu tinha mais condições, eu era tratado como filho, e o pai, se o pai me perdoar e me deixar ser tratado como um servo dele, para mim é o suficiente. Misericórdia. O que o filho não esperava era que quando ele chegasse diante do pai, o pai o abraçaria e falava: traz de volta as vestes do meu filho, a aliança do meu filho e a sandália para o meu filho. A misericórdia nos perdoou, e a graça nos dá o favor imerecido e nos chama de filhos de sacerdócio real, reforça, restaura e nos dá direito a assentar nas regiões celestiais. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, porque o Cordeiro de Deus me resgatou, e não só me tratou como servo, mas me resgatou como filho, e me deu o direito de ser filho. E quando eu disse que esse pode ser o melhor culto da sua vida, entenda, hoje é mais um dia de celebrar que eu não sou só servo, eu sou filho. Nós vamos orar por esses elementos da ceia, e assim, à medida que você for recebendo, tire um tempo para refletir e agradecer pelo privilégio de ser filho de Deus. Você pode estender as suas mãos para nós orarmos juntos por esses elementos?
Senhor, nós te glorificamos, porque se não fosse pela sua misericórdia e pela sua graça, nós hoje nem sequer poderíamos chamar o nome do Senhor. Mas por tudo isso nós podemos te chamar não só de Deus, de Senhor, mas podemos chamar de Pai. E o nosso Pai entregou o seu único Filho para dar a vida por amor, e hoje nós temos essa salvação e podemos celebrar a ceia do Senhor. Esse é o pão que representa o corpo de Cristo. Esse pão por si só não tem poder nenhum, mas nós queremos trazer à memória o significado, que é o corpo de Cristo entregue na cruz por nós. Pai, esse suco de uva, ele não tem poder nenhum, ele não lava, ele não purifica, ele não perdoa, mas o sangue de Cristo derramado naquela cruz, ele sim nos lava, nos purifica, nos santifica. E nós consagramos a Ti então esses elementos para trazer à memória aquilo que Cristo ordenou na Sua palavra. Pai, que esse não seja um momento banal, que não seja um momento leviano. Queremos tratar com temor, com reverência, com honra e com gratidão. Que nessa ceia de hoje seja uma ceia de transformação, de reconciliação, de renovo. Eu não sei como seus filhos chegaram, mas eu sei que diante do Senhor a tristeza tem que se transformar em alegria. Eu sei que diante do Senhor a morte tem que se tornar em vida. Eu sei que diante do Senhor as trevas têm que retroceder. E nessa manhã nós declaramos nessa ceia uma ceia de renovo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para os diáconos servirem a ceia e nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. À medida que você for recebendo, pode se assentar para os diáconos verem quem não recebeu. Amém? E de logo em seguida nós voltamos a orar daqui a pouco. Podem servir, diáconos. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar. Mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras aproximo, quebrantado por seu amor. O seu amor é suficiente, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Merecida vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor.
Existe algum irmão que não recebeu a ceia? Se não tiver recebido, levante as mãos, por favor, para os diáconos servirem. Queria te convidar então também, voltar a se colocar de pé, para nós termos esse momento tão especial. Jesus, ele na ceia, ele começa dizendo que ele estava ansioso e os discípulos estavam à mesa com ele, porque ele queria aquele momento, porque se cumpriria a verdadeira Páscoa. Ele entendia que naquela Páscoa não seria um animal que seria sacrificado, seria ele, o verdadeiro Cordeiro. E os discípulos, ainda sem entender o que estava acontecendo, sem entender a grandeza daquilo tudo, Jesus pega o pão da ceia para simbolizar aquilo que aconteceria. E a primeira coisa que ele fez foi dar graças. Será que você pode levantar o seu pão mais alto e começar a dar graças ao Senhor, agradecer? Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, nós te damos graças. Nós te agradecemos por tamanho amor, por tamanho. O seu amor não pode ser medido, o seu amor não tem como explicar. É só vivendo esse amor nós te damos graças. E Jesus, depois que deu essas graças ao Pai por tudo que estava acontecendo, ele parte o pão e diz que este é o pão da nova aliança, é o corpo de Cristo, e nós deveríamos fazer em memória dele aquele momento. Por isso eu te convido agora a comer esse seu pão, lembrando do corpo de Cristo. Comamos esse pão. E eu não sei se você sabe, mas em todo sacrifício precisava haver o derramamento de sangue. E Cristo pega aquele vinho e ele fala que aquele é o sangue dele. O sangue dele que aplacaria a ira divina e tiraria o decreto de morte. O sangue que nessa manhã é derramado sobre mim, sobre ti, e nos justifica, nos torna justos diante do Senhor. Jesus, nós te agradecemos por esse sangue. Nós te agradecemos. O Senhor não merecia aquela cruz, o Senhor não merecia passar por isso. Esse pecado era meu, esse pecado não era seu. O Senhor era o Cordeiro sem defeito. O Senhor não pecou. Mas eu te agradeço porque o Senhor tomou meu lugar naquela cruz, a minha condenação. E isso tudo foi só por amor, não foi por mais nada. Foi só por amor. Querido, comece a agradecer por esse amor. Comece a verbalizar. Faz a sua mente entender. A oração tem um poder sobrenatural de transformar a nossa mente. Comece a agradecer. Comece a verbalizar o tamanho desse amor. A Bíblia diz que nós não seríamos capazes de fazer isso por alguém, mas Cristo fez. Cristo fez por nós o que nenhum homem seria capaz de fazer. Lembra, você e eu éramos pecadores, sujos, imundos, e Ele nos amou e hoje nos chama de filhos. Ele nos faz assentar nas posições celestiais e nos promete vida eterna. Jesus, obrigado por esse sangue. Obrigado porque o Senhor derramou ele por nós. Obrigado pelo cálice da nova aliança, confirmado com o seu sangue, derramado como sacrifício por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor imensurável. Nada vai poder superar o seu amor. A morte não venceu o Senhor. Aquele sepulcro não venceu o Senhor. O Senhor ressuscitou e nos deu vida eterna, vida em abundância.
esse sangue derramado nessa manhã, nós queremos fazer menção e lembrar do seu sacrifício. Queremos trazer à memória o que nos traz a esperança. A esperança que não é passageira, a esperança que não decepciona, a esperança que não se baseia no que vê, a esperança que não se move no natural. Nós queremos trazer à memória o que traz a esperança celestial e eterna. Jesus, nós te amamos, nós sempre te amaremos, nós queremos dedicar os nossos dias ao Senhor em nome de Jesus. Bebamos desse cálice em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Impressionante é o teu amor. Começa a glorificar ao Rei que vive eternamente. Aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declare: impressionante é esse amor. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplaude o Senhor, dá um glória a Deus, um aleluia, diz que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Será que você pode chegar então ao fim desse culto e ter a certeza que você prestou o melhor culto ao Senhor nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar para encerrar esse culto, mas eu quero te lembrar que quem estiver presencialmente, o nosso culto continua no nosso momento de comunhão. Então não vai embora sem passar no nosso café também, vai ter um momento de comunhão com o seu próximo, com o seu irmão. E você que estiver de casa, saiba que nós queremos te receber também semana que vem aqui em um dos nossos cultos, então não fique de fora, venha fazer parte conosco aqui presencialmente em nome de Jesus. Vamos orar então, igreja? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Que manhã maravilhosa, sobrenatural em Tua presença. O Senhor é real e foi possível perceber cada detalhe do agir do Senhor. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, nos leva em segurança ao voltar para casa, nos guarda, nos livra do mal, guarda os que já estão em casa. Nós queremos viver esse posicionamento como família, como marido. Eu oro em nome de Jesus para que as esposas se posicionem, que os filhos se posicionem em nome de Jesus. Guarda as famílias em nome de Jesus. Nós queremos te pedir também, já prepara tudo para o culto da noite, faça aquilo que o Senhor quiser fazer em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, e que essa palavra também continue gerando fruto em nós, ecoando no nosso espírito e nos transformando diariamente, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te leve em segurança e em paz, em nome de Jesus. Você que está de casa, espero que o Senhor tenha falado contigo e que Ele te abençoe. E te espero aqui em um dos nossos cultos na próxima semana, em nome de Jesus.